Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje mais um estudo da Palavra de Deus. É bem interessante que o capítulo de hoje que a gente vai estudar é Daniel capítulo 2. Praticamente a gente vai ficar ali em Daniel capítulo 2. E o tema de hoje é a história do mundo num capítulo da Bíblia. Que interessante, né? Então a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Você já estudou o livro de Daniel? Dentro do livro de Daniel vai ter um capítulo que vai mostrar para nós a história do mundo inteiro, desde lá de Babilônia até a volta de Jesus. Que interessante! Você está empolgado para estudar esse estudo? Então vamos comigo, estudar mais um estudo da Palavra de Deus. Curvemos nossas cabeças para uma palavra com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque até que tens ajudado, obrigado pela tua palavra. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e tua glória, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, Deus, e colocar em prática nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2, Daniel 2, verso 1, que diz assim, ó: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve esse um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Que interessante, né? Logo aqui no começo do capítulo 2, verso 1, fala que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, teve um sonho e ele muito se perturbou. Ele teve esse sonho e se perturbou, ele ficou muito perturbado e o sono dele até passou. Ele ficou até sem sono, né? Perturbou muito ele esse sonho. Você já teve um sonho que te perturbou? Quando você acorda logo de manhã, você perde o sono e aí esse sonho te perturba ao longo do dia? Nabucodonosor teve esse sonho. E é interessante que Nabucodonosor era o rei da Babilônia, né? O império que dominou ali toda aquela região. E aí ele convocou algumas pessoas para que desse a interpretação do sonho dele, né? Vamos ver Daniel 2, verso 2 até o 9. E diz assim, ó: Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram o sonho. E eles vieram a se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7, responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho e seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei a dizer: Bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinades palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que podeis dar-lhe a interpretação. Bem interessante esses versos que eu li. Então Nabucodonosor teve um sonho e ele se perturbou. E ele chamou os magos, feiticeiros, né, que tinha ali em Babilônia, e falou: Ó, eu tive esse sonho, eu quero que vocês interpretem. Aí os homens falaram: Rei, diz para nós o sonho que a gente vai interpretar. E Nabucodonosor, vocês estão me enrolando. Ou seja, aqueles magos, aqueles encantadores, eram tudo uma farsa, né? Eles não sabiam nada de coisas sobrenaturais. Então, se Nabucodonosor falasse para ele, o sonho é assim, eles dariam a interpretação que eles queriam. E aí enganariam o rei, como já estava enganando muitos tempos, né? Há muito tempo, o Nabucodonosor já estava sendo enganado, mas dessa vez ele falou: Não, se vocês não interpretar o sonho que eu tive, se vocês não revelar o sonho que eu tive, toda a sua casa vai ser destruída, vocês vão ser destruídos. E aí eles ficaram com medo, terrível, né? Nabucodonosor foi bem esperto agora, né?
E é interessante, então, o que aconteceu? O que os magos encantadores confessaram? Daniel 2, verso 10 e 11. Vamos lá. Continuando nessa história maravilhosa. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém é que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o que os homens confessaram ali, os caldeus, os feiticeiros? Que eles não iam conseguir. Isso é coisa que nenhum mortal conseguia revelar o sonho. Interpretar, claro, tem até os livros dos sonhos, você já viu esses livros aí? Que circula por aí? Os livros dos sonhos, eles interpretam o sonho. Mas aqui, o que acontece? Eles quiseram enganar o rei. Fale o sonho para nós que a gente vai interpretar. Ou seja, iam enganar o rei. Só que o rei muito esperto, não. Eu quero saber o que eu sonhei. E aí os magos confessaram: ah, isso nenhum mortal pode fazer. Nenhum rei nunca pediu uma coisa tão difícil como você está pedindo. Saber o que você sonhou? Somente um Deus que não mora conosco, né? Não é mortal, pode fazer tal feitio, né? Pode realizar tal coisa, né? De revelar o que uma pessoa sonhou. Ler a mente do outro, só Deus, né? Amém por isso, né? Louvado seja Deus. Pensou? Se o homem tivesse poder de ler a mente do outro, ou até um anjo mau, misericórdia. E ele não pode ler nossa mente. Só Deus conhece nossos pensamentos. Só Deus conhece aquilo que a gente está na nossa mente, né? Louvado seja Deus. E aquele que Deus revelar, né? E nós vamos ver em seguida aqui, Deus revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel. Vamos prosseguir nosso estudo? Então aí saiu a sentença. Então, matar todo mundo. Se vocês não estão revelando o que eu sonhei, Nabucodonosor falou então, a sentença é que vocês vão morrer tudo. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram quem para primeiro morrer? Porque Daniel não compareceu, não foi chamado, né? Daniel não foi chamado para estar entre esses magos, né? Daniel não era um mago, era um profeta de Deus. Aí o que eles fizeram? Os magos, né? Os homens, os encantadores. Ah, então vai Daniel primeiro morrer. Daniel 2, verso 13 a 14. Vamos ler? Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E aí saiu a sentença. Quem eles primeiro buscaram? Daniel, né? Vamos ver Daniel 2, capítulo 2, verso 13 a 14. Diz assim, ó. Saiu o decreto segundo o qual deveria ser morto os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que ele fosse morto. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Então quem eles buscaram primeiro? Daniel e seus amigos hebreus. Olha que interessante. Então eles falaram, já que é para morrer, vamos matar primeiro aqueles hebreus lá, que gosta de ser sábio, que quer ser o bonzão, é estrangeiro que está na nossa terra. Primeiro matem eles. E aí a próxima pergunta, onde é que Daniel agora encontrou salvação? Porque saiu a ordem para matar e ele falou com Arioque. Onde ele encontrou agora a salvação? Como é que ele ia se livrar disso, ele e seus companheiros? Daniel capítulo 2, verso 17 até o 24. Diz assim, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele que muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, os meus pais, eu me rendo graça e te louvo, porque me dá sabedoria e poder,
e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque se nos fizeste saber esse caso do rei. Porque isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Que interessante, meus queridos. Então, Daniel buscou salvação em quem? Na oração em Deus. Então, quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema, que para nós parece que é impossível, busquemos em Deus, busquemos oração, busquemos comunhão na palavra de Deus. Vamos buscar no Senhor, amém? Deus seja louvado. Então, toda dificuldade que você tiver, busque no Senhor e Ele vai nos trazer salvação, libertação. Que bom, né? Louvado seja Deus. Então, busca o Senhor enquanto pode se achar. Ora a Deus, conversa com Ele, que Deus vai te dar livramento. Vamos continuar na história maravilhosa? Então, Daniel buscou em oração, encontrou força, poder, salvação na misericórdia de Deus. E agora nós vamos entender qual o sonho que Nabucodonosor teve e a sua interpretação. Daniel 2, verso 31 a 35. Diz assim, tu, ó rei, que está vendo, eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era fino de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, a pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais se fizeram como a palha da eira do estilo. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E aí foi dada a interpretação para Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, você teve um sonho de uma estátua, tu é a cabeça de ouro. Depois vai vir um inferior a você, que é os peitos e os braços eram de prata. Depois ia vir o ventre ali, que era de bronze. Depois vai vir as pernas, que é de ferro, né? Ferro. E depois os pés misturados com ferro e barro. Olha que interessante. Aí você está vendo a figura, né? Dessa estátua, mais ou menos ali. É uma figura ilustrativa para mostrar para você como que era essa estátua, né? E o que significa essa estátua? Daniel já deu a interpretação, já falou assim, ó, tu é a cabeça de ouro. Depois de você vai vir um rei inferior, né? Então, se a gente vê pela história, quem é que destruiu Babilônia? Quem é que invadiu Babilônia? Babilônia foi destruída por quem? Por os Medos e os Persas, né? Bem interessante. Então, os Medos e os Persas, aquele império antigo, destruiu Babilônia, invadiu Babilônia ali, e aí veio os Medos e os Persas, que era o peito de prata. Olha que benção, né? E depois, quem é que destruiu os Medos e o Persa dentro da história, né? Você pode ler nos livros de história, pode consultar até no Google aí que você vai ver. Quem é que destruiu os Medos e os Persas? A Grécia. A Grécia, simbolizado pelo ventre de bronze. Alexandre o Grande, né? A gente tem até vários filmes aí circulando, né? Sobre Alexandre o Grande. E depois, quem é que destruiu a Grécia? Os romanos, né? O império ali, as pernas, representadas pelas pernas de ferro. Tanto é que a perna é bem grande aí, né? Você vê pela estátua, que simbolizando que o império que durou mais tempo ali foi o Roma, né? Roma foi antes de Cristo, depois de Cristo, né? Roma é aquele império, os Césares, né? Você já viu filme sobre isso, você já viu na escola, né? Sobre esse estudo, os romanos, né? E depois, Roma, como é que ia ser? Ia ser destruída, né? Roma, e havia o pé, um pouco de ferro, um pouco de barro, bem interessante, né? Então Roma cai e aí vem as tribos bárbaras, né? Que dominaram ali toda a Europa, né? E por que ferro e barro? Tinha um pouco ainda de Império Romano, né? Ali a cultura romana, toda a filosofia
romana ainda tinha ali, hoje a gente ainda tem isso, né? Muita coisa ali de Roma, de Grécia, né? Muitos impérios ainda, nós temos a cultura, né? E aí nós vamos ver aqui, Daniel 2:41, o que ia acontecer com Roma, né? Que é as pernas. 41, ó. Quando que viste dos pés e dos artelhos, em parte do barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, né? Então os pés, né, os dedos iam ser bem divididos. Ia ter uma firmeza do ferro, os romanos, né? O Império Romano, mas de barro. E a gente sabe que o ferro e o barro não se unem. Se você pegar ferro e fazer um barro, você fazer uma bola aí, não se une, se quebra, né? Então o reino dividido. Então o reino praticamente aí dividido. Hoje a gente vê as nações hoje. Tentaram unir com... Napoleão tentou unir o planeta inteiro. Hitler tentou dominar o mundo inteiro. Não conseguiu, né? Vários impérios tentaram unir o mundo inteiro, como houve Babilônia, como houve a Grécia, que dominou o mundo inteiro. Os romanos, Medo-Pérsia, né? Dominaram, impérios que dominou o mundo. E hoje, na nossa era, vários homens tentaram dominar, como Napoleão, como Hitler, e não conseguiram, né? Porque a profecia já tinha sido dada. Quando saiu Roma, o ferro e o barro, que é o pé ali, não iam se unir. Tentaram se unir com um casamento, casando a filha com o filho de outro rei para tentar se unir, mas não conseguiram, né? Que coisa, porque a profecia tinha que se cumprir. Então a palavra de Deus, ela é firme alicerce. Ela diz para nós o que aconteceu e o que vai acontecer. Louvado seja Deus. Então você precisa ter confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Em Daniel capítulo 2 a gente vê que Deus falou. E será que vai acontecer ainda o que falta? Lembra da pedra? Que assim, auxílio de mão, ia bater no pé e ia destruir toda a estátua? Todos esses impérios mundiais? Vamos ver. Vamos ver na palavra de Deus. Daniel 2:44. Daniel 2:44 diz assim, ó. Mas no dia desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então Deus revelou que vai ter um reino que vai permanecer, louvado seja Deus, que vai permanecer, vai destruir todos esses reinos, mas esse reino, que representa a pedra, vai subsistir, vai ficar firme, não vai passar, louvado seja Deus. Então a pergunta que se faz, se a estátua é a história do mundo que Deus revelou, em que parte nós estamos? Em que parte nós estamos nessa estátua? Eu penso que nós estamos na unha da estátua de Nabucodonosor. Na unha, nós estamos quase no fim. Estamos quase para ver aquela pedra sem auxílio de mão, que é interessante esse detalhe. Vim sem auxílio de mão, então não é homem que vai mandar essa pedra, né? É Deus vindo do céu, bate nos pés, esmiuça toda a estátua, toda a filosofia humana, toda a cultura humana, de toda essa estátua aí, essa bagunça, de toda essa filosofia, essa cultura dessa estátua, de Babilônia, Medo-Pérsia, de Grécia, de Roma, tudo vai ser destruído. Então, meus queridos, vamos se firmar na palavra de Deus. Vamos entregar nossa vida ao Senhor, porque estamos na unha da estátua de Nabucodonosor. Se Deus revelou tudo certinho, cabeça, os peitos, o ventre, as pernas e os pés misturados com ferro e com barro, isso aconteceu, então que possamos preparar nossas vidas, porque o Senhor Jesus, no próximo estudo a gente vai ver que essa pedra é o nosso Senhor Jesus que vai vir na nuvem do céu para buscar aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor das suas vidas. O apelo que eu faço é confiar na palavra de Deus, confiar na profecia, confiemos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele nos revela o que vai acontecer. Deus nos revela o futuro através da sua palavra. Então não devemos confiar em magos, feiticeiro. Nabucodonosor estava sendo enganado por esses homens, mas ele percebeu a enganação e ele tirou esses homens fora. Porque Daniel falou, só há um Deus que pode revelar, e ele glorificou o Senhor.
ele glorificou o Senhor. Muito cuidado com falsos profetas, principalmente muitas igrejas hoje. Tem muitos falsos profetas que fazem revelações. Você já viu isso nas igrejas? Muito cuidado, tem muito falso profeta. Tudo que Deus revelou está na palavra de Deus contida, a palavra escrita. Não precisamos de homens nos revelando o que deve acontecer. Todos os servos de Deus, eles vão apontar para a Bíblia, apontar para a palavra de Deus, que é um guia seguro para nós. Vamos agradecer ao nosso Deus através de uma oração e que você possa se entregar ao Senhor. Aí onde você está, feche seus olhos e vamos orar. E em pensamento, leve uma oração a Deus, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que o muito Ele vai fazer. Senhor Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos revelou, através da sua palavra, o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado, Deus. Ajude que possamos, Senhor, preparar a nossa casa, preparar a nossa vida para o encontro com o Senhor Jesus. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dele e dela, que os seus santos anjos acampem ao redor, que essa pessoa aceite ao Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Lhe pedimos não que haja mérito entre nós, e sim em Cristo Jesus. Amém, meus amém. Então eu espero você na próxima semana, mais um estudo da Palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia, na doce companhia do Senhor Jesus.